Obrigado por... Move-te com ou sem truques, move-te com a Movidel. Olá, boa tarde, Moçambique, sejam muito bem-vindos. Está a começar o programa Vidas em Direto STV, Grupo Soico, STV, Grupo Soico, STV, Grupo Soico, STV, Grupo Soico. Sábado, para algumas pessoas, para outras é terça-feira, não é? Amanhã é feriado, dia 25 de setembro, estamos a celebrar praticamente 55 anos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Portanto, estamos a falar de um grupo de jovens, ou pessoas que abandonaram muitas coisas e decidiram segurar na arma para, em 64, dar o start. Aquela questão toda da retirada do colonialismo, ou do português que tentava ou fazia de tudo para ofuscar o nosso brilho como moçambicanos, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de vida, aquilo que Deus nos deu. Não sei porque que ainda algumas pessoas de forma indireta colonizam ou tantas outras coisas. Ainda existe isso, de forma indireta, sofisticada, uma colonização sofisticada, ainda existe isso. Por isso continuamos sempre a lutar, agora, graças a Deus, sem armas, com cadernos, não é? Com escola, sobretudo, educação, continuamos nós a lutar. E fazemos a vénia para todos aqueles que dia após dia acordam com o objetivo, sim, de ver uma melhor situação, melhores condições de vida, todos moçambicanos. Amanhã é feriado, hoje temos que trabalhar. Nada de fazer ponte. Há pessoas que escreveram um documento na sexta-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não serão vistas nas instituições. Depois começam a reclamar produtividade no país. Como assim? Há pessoas que hoje já meteram documento, começaram a ficar doentes no trabalho. Vamos, meteram documento. Amanhã, hoje não há produtividade. Amanhã, idem, feriado, não há produtividade. E diz que quinta-feira está a começar a recuperar. Sexta-feira recuperou, mas não pode vir ao trabalho, ou não pode ir ao trabalho. Já foi produtividade. Sábado e domingo, idem. Segunda-feira vamos encontrar o homem ou a mulher, já com a cara meio que lavada, enfim, para atividade. É diminuir a produtividade. Não estamos a produzir. Isso é em gesto de gozo, mas não produzimos. É verdade. Se pensamos que estamos a aproveitar certa realidade, os outros países desenvolvem porque a probabilidade de pensarem assim é muito reduzida. Para eles, a atividade tem que ser atingida a nível dos seus objetivos, as metas e tudo mais. Se isso não acontecer, vamos nos sacrificar até. Depois vamos tirar umas férias. Mas agora, encontrar no meio aqui um motivo para tomar tantos copos e não produzir, não funciona. Vamos se chatear comigo, os meus amigos, eu estou a produzir hoje, amanhã vou produzir, depois da manhã também vou produzir. Às vezes a gente tem de fazer isso, mas não é todo final de semana, quinta-feira arranjar um documento. Chacala. Pronto, acabou o assunto. Amanhã é dia 25 de setembro, 55 anos. Para quem não fez ainda este TPC, é só pegar 2019 menos 1964, que vai logo encontrar o número 5. Família, feliz dia antecipado, 25 de setembro. Vodacom, turma, tudo bom? Já este sábado, dia 28, no Cinema Scala, pelas 14 horas. Para entrar é muito simples. 50 meticais para comprar uma recarga, isto é, adquira uma recarga de 50 meticais no local, no Cinema Scala, ou simplesmente abra uma conta no mesmo valor, M-Pesa, ali, e habilite-se então a fazer parte deste grande show, Gala Regional Sul, aqui na Maputo. Brincadeira, aqui é Maputo, não é? Cinema Scala, às 14 horas. Daqui a mais um pouco vamos atualizar essas informações, não temos mais bilhetes para oferecer, mas temos música para vocês. E com vocês, música. Well,
nongano kuona Chiti kumbu nongano kuona Chiti kumbu nongano kuona Willi kelali Ujinga, ujinga, ujinga Ujinga relani Ujinga, ujinga, ujinga Piero yako yotana niditiko Sorello yako yofana niditiko Kubili vile gewelo Kofana niditabu Jehoma Nago dilla moringane Nago suva muanato Moringane Nago dilla moringane Moringane Sorello yako yofana niditiko Sorello yako yofana niditiko Kupili vile kewelo Kofana niditambo Jehuma, Moringane, oh, Naco di la Moringane, Moringane, oh, Naco di la Moringane. Telenovela. Obrigado. Telenovela que ia fazer uma interpretação da música do Sérgio Muyambo, Moringané, não é? Sabes o que é que significa Moringané? Não. Essa música, não. Mas já é bom saber que, sim senhora, tu escolheste interpretar uma música. Moringano, mas o significado da letra toda eu conheço. Pronto. Daqui a mais um pouco vamos então conversar. É verdade que... É verdade que essas coisas, como a gente tem estado sempre a dizer, elas ultrapassam fronteiras. Permitam apresentar esta mulher que vem lá do Brasil. Ela é poetisa, é poeta, não é? Se quisermos discutir aqui os termos, vamos deixar para o outro lado. Mas o importante é mesmo dizer que ela teve uma grande motivação, sim, nesta área toda, e essa motivação vem do papá. Pinheiro, seja muito bem-vinda ao programa Vidas em Direto. Tens aí o microfone. Muito obrigada. E tá, te cumprimento os nossos telespectadores. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo. É muito bom estar aqui. Estou há poucas horas em Moçambique. É a primeira vez que ela cá vem a Moçambique e só ficou um tempinho em casa, deixou de voo, ficou um tempinho em casa e veio logo ao programa. Nós estamos agradecidos por isso. Eu que agradeço. É verdade. Mas daqui a mais um pouco vamos à real questão que te trouxe a Moçambique. Mas vamos lá tentar olhar um pouco para a tua infância e a tua história. Brasil onde, concretamente? Eu nasci em São Paulo. São Paulo. Nasci e vivi em São Paulo.
E o Na que é que se capital pode mesmo. dizer na primeira pessoa da cultura de São Paulo? São Paulo é uma cidade que pulsa muito o tempo inteiro. As pessoas trabalham muito, tudo acontece 24 horas, não descansa em nenhum momento. E também é uma cidade muito dura, assim, porque a realidade é muito dura em São Paulo. Mas isso produz uma arte, uma existência, uma vivência muito plena, assim. As pessoas são muito intensas em São Paulo. Uau. Portanto, tudo aquilo que a gente vê nas novelas não é necessariamente tudo aquilo que passa lá no Brasil, no geral. Não. Em algumas zonas como São Paulo. Não, pro bem e pro mal, né? Porque eu queria ter o café da manhã das novelas também, que seria maravilhoso, Sim. né? Mas não acontece assim, Não acontece. Ninguém tem isso, infelizmente. Portanto, temos todos os níveis como qualquer outro lado. Temos. É uma cidade... Bom, o Brasil é um país muito desigual, né? Tem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. É sim violento, São Paulo é uma cidade violenta, mas ao mesmo tempo não é tudo isso que é colocado na televisão também, não é... A gente começou a perceber concretamente o Brasil aqui a partir da famosa novela Turma do Gueto, que foi uma expressão maior, mas e algumas pessoas ficaram com uma imagem, mas não é necessariamente uma imagem do Brasil. Não. É um recorte, né? Uma narrativa sempre vai Exato. mostrar um lado que favorece alguém mostrar também. Agora, vamos lá. Concretamente, começa já a dar os verdadeiros passos por causa do papá? Os verdadeiros passos na... Eu já tinha uma carreira há algum tempo como poeta, eu uso essa palavra. já tinha algum tempo, já tinha lançado 3 livros, mas em 2016, a gente descobriu que meu pai tinha ELA, esclerose lateral amiotrófica do tipo bulbar, que é uma doença muito cruel. Muito cruel. Ela ficou famosa com o desafio do gelo. Não sei se vocês lembram que nas redes sociais as pessoas jogavam gelo em si para falar sobre essa doença. O Stephen Hawking teve essa doença também, que foi um jeito de popularizar um pouco, mas é uma doença rara. E é extremamente cruel. A pessoa definha viva. No caso do meu pai, como começou de cima para baixo, ele parou de comer primeiro, depois de falar e por fim de respirar. Sério? Sério, uma doença muito trágica, muito cruel. Foram 3 Mas é muito rara também. É rara. Nos últimos 10 anos ela está um pouco mais comum, mas ela ainda é rara. E não se sabe como que ela ela acontece. Surge também, Pode ser hereditário, mas não tem certeza, enfim. E durante 2016 a gente achou que meu pai tivesse tido um AVC. Depois a gente descobriu que era isso. No final do ano a gente descobriu que era isso. Eu cuidei do meu pai nos últimos 3 anos antes dele morrer. E no último ano antes dele morrer, ele morreu agora, no abril de 2018. No último ano antes dele morrer, ele perdeu a fala. E eu sou poeta. Então, me despedi da pessoa que me criou sem poder usar justamente a coisa que eu mais preciso, que é a palavra, foi algo muito intenso. E aí eu fiz esse espetáculo em homenagem a ele, que chama A Palavra Mais Bonita. Palavra mais bonita. Isso. Eu tenho circulado todos os países que falam português. O que é curioso também, né? Como você começou, o que é essa linguagem, né? O que é a colonização dessa linguagem, o que ficou de cada país com essa linguagem. Eu quero buscar isso também. Mas eu vou circular todos os países que falam português, buscando as palavras mais bonitas. Ok. A ideia é que, como eu não soube qual foi a última palavra que meu pai falou, eu estou tentando com todas. E no espetáculo eu conto a história dele, eu conto como foram esses anos. Eu uso a doença dele como uma metáfora para o mundo que a gente está vivendo, assim, com esse momento em que as palavras são pequenas perto de tudo que tem acontecido na realidade, né? A palavra está difícil de alcançar o real, de tão absurdo que está o real. Então eu uso a doença do meu pai como uma metáfora para ir falando sobre isso, sobre a importância da linguagem, da gente criar linguagens novas para poder se libertar. Recolho as palavras mais bonitas das pessoas e faço poemas ali na hora com elas. No momento. Portanto, é o show que acontece. O que é um risco, né? Pode dar muito certo ou muito errado. Pois, de facto, dois gols. A coisa pode subir assim como pode ser. Mas é interessante, é bonito, porque em algum momento faz com que as pessoas sintam-se parte do show, não é? Essa é a ideia. Eu conto no show também que eu tenho depressão desde muito cedo. Com 9 anos eu já fui diagnosticada com depressão. E com a doença do meu pai ela aumentou, ela cresceu. E eu percebi que o antídoto da depressão é o amor.
que o que eu podia fazer para me curar e curar todo mundo, porque tá todo mundo um pouco mal, né? É verdade, está cada um com o seu mal, mas está todo mundo um pouco mal. Tá todo mundo um pouco mal. O que eu podia fazer era costurar as nossas solidões, assim, é juntar as suas palavras mais bonitas com a da outra pessoa e costurar e criar um poema que seja seu e da outra pessoa também, um pouquinho meu e é de todo mundo. Uau, interessante. Agora, a verdade é que não foi fácil para ti, nesses 3 anos, ter que fazer um acompanhamento, sobretudo perceberes que a coisa não está a melhorar necessariamente ou significativamente está mesmo a piorar. E depois falaste mesmo da questão da depressão. Como é que foi para ti passar esses 3 anos numa situação dessas? O primeiro ano a gente achou que ele tivesse com AVC. Meu pai teve um AVC aos 25 anos e a gente achou que de novo teria outro. Aos 25 anos de idade? Ele teve. Antes de casar com a minha mãe. E depois agora a gente achou que fosse outro. Então eu cuidei do meu pai por um ano, achando que era uma situação difícil, mas passageira. No dia 16 de dezembro de 2016, a gente recebeu o diagnóstico de que era uma doença terminal. Quando eu falo a gente, sou eu e minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs que são médicas, o que facilitou muita coisa. Já facilitava, pois. Facilitou bastante. Só que aí era uma doença terminal, não tinha cura e que seria o prognóstico é muito cruel mesmo. O médico falou com a maior amorosidade possível, mas que meu pai ia definhar ali na minha frente, que era isso que ia acontecer e que não tinha muito o que fazer, não tem cura. Então, a partir desse momento, foi uma jornada... Eu sempre falo que a gente conviveu com a morte. Quando o médico deu essa informação, tu e as tuas irmãs, como é? Não tinha muito o que fazer, né? É aquele momento em que parece que o corpo a alma sai do corpo e a gente assiste de longe, assim. Eu sempre falo que uma coisa que eu aprendi com a doença do meu pai é que o tempo não existe. Porque nesse período em que a gente conviveu com a morte, era o tempo inteiro estar ao lado do meu pai e estar ao lado da morte ali. Eu sinto que um portal se abriu e que eu conseguia conviver com as pessoas que eu fui e com as que eu vou ser, sabe? Como se a todo momento eu estivesse junto, assim, com todas as que vão me habitar um dia. E eu sinto que foi isso, assim, esse momento de saber o diagnóstico foi o momento que eu sabia que eu lembraria dessa conversa pelo resto da minha vida e que eu tinha que vivê-la também, que eu tinha que estar naquela conversa, naquele momento. Passou-te pela cabeça querer fazer quase que tudo com o papá antes mesmo que chegasses? A gente fez. Tiveram algumas coisas muito bonitas nesse processo. Uma delas que eu gosto muito, eu nunca gostei do Roberto Carlos. Nunca? Nunca? De nunca? Nunca. Meu pai gostava muito e eu me irritava muito com o Roberto Carlos, porque meu pai me fazia ouvir. E aí, meu pai tinha muitos discos antigos que a gente não ouvia. Ele tinha os discos, mas a gente não tinha uma vitrola, então não tinha como ouvir. E aí, uma das coisas que aconteceu quando a gente soube o diagnóstico é que a gente queria aproveitar as coisas que meu pai gostava junto com ele. Porque quando a gente soube o diagnóstico, já não tinha muito o que fazer. Ele já não estava mais conseguindo andar com plenitude, já tinha algumas dificuldades ali motoras. Então, uma das coisas que foi muito bonita, a gente comprou uma vitrola e ficou ouvindo os discos dele com ele. Então, eu ressignifiquei Roberto Carlos na minha vida. Hoje é uma outra coisa, porque eu tenho muitas boas memórias de estar cuidando do meu pai, fazendo alguma coisa com ele, com o Roberto Carlos ao fundo. Mudou a minha relação. Uau, é espetacular. Mas já disseste que antes tu já atacavas as letras, as palavras com muito prazer. O que é que te puxou esta área? Olha, uma excelente pergunta. Eu sou formada em jornalismo. Em jornalismo, sim. E em artes cênicas também. E fiz ciências sociais. O que eu sabia, aquela hora que falam, você tem que decidir o que você vai ser quando crescer, é que eu queria alguma coisa na área de humanas, mas eu não sabia o quê. Então eu fui um pouquinho indicada, sabe? E no jornalismo eu nunca gostei. Porque eu sempre achava que eu mentindo falava mais a verdade do que dizendo a realidade, sabe? Isso sempre me incomodava um pouco. Eu queria mentir. E aí, quando eu estava no 3º ano de jornalismo, eu parei de fazer teatro por causa da faculdade de Ciências Sociais. E eu estava muito angustiada. E eu precisava criar e eu não sabia como. Eu precisava criar, então eu comecei a escrever. Aí eu conversei com um professor de literatura da minha faculdade, mostrei para ele e falei, tem alguma coisa ou é melhor eu voltar pro teatro? O que você acha disso aí? E ele falou, não, tem algo na sua poesia que diz além das palavras, que as lacunas são muito poderosas. Ok. Então investe nisso. E aí eu comecei a escrever. Tenho 3 livros publicados no Brasil, 3 livros de poema, mas todos são bem dramatúrgicos. Eu sempre flerto nesse limite entre o que é teatro e o que é poesia. Isso me atrai. Tanto que
o espetáculo a palavra mais bonita, um pouco teatro, um mais pouco poesia. Um pouco os dois. Não, é bom saber. Agora, com que idade concretamente descobriste esta veia, né? Poderíamos assim considerar, porque depois aproveitaste. É verdade que ouve-se falar muito da tendência do brasileiro ir para a área cultural, né? Pelo menos os tantos que a gente já teve a oportunidade, sobretudo com o Centro de Estudos Brasil-Moçambique, não é? O Centro Cultural Brasil-Moçambique, para melhor dizer, nós temos tido muito intercâmbio e compreendemos muito ao Expedito Araújo, um brasileiro que está cá, e ele tem apresentado muito isso. E nós conseguimos compreender que a expressão é maior. Vocês têm uma expressão muito. Não sei se é necessariamente pela densidade populacional, enfim, por alguma razão. E isso, em algum momento, faz com que, por mais que alguém siga a área de gestão, administração, arquitetura, em algum momento tem um quê cultural que vocês procuram sempre instalar, não é? Eu queria que isso fosse mais espalhado no Brasil do que é. Querendo ou não, a arte ainda, exatamente por ser um mecanismo de autoafirmação, ela é excluída de muita gente que poderia criar e que não cria no Brasil. De qualquer forma, tem uma frase que eu gosto muito que é: uma vida confortável gera uma arte confortável, uma vida desconfortável leva uma arte desconfortável. A vida no Brasil é muito desconfortável. Muito desconfortável. Muito. É porque, Rosana? Porque a gente tem uma desigualdade social muito grande, uma desigualdade econômica muito grande. É um país que, nesse momento, tem um estado extremamente violento com a população. Então, esse tipo de narrativa produz uma arte de resistência muito bonita. Nesse momento do Brasil, assim, eu tenho muito orgulho, desculpa o momento patriotismo, mas a arte no Brasil, nesse momento, é digna de uma grande onda, assim como foi nos anos 50, 60, 70. A gente tem uma outra onda nesse momento que é impressionante. A gente tem alguns artistas muito potentes no Brasil nesse momento. E depois o vosso mercado é um mercado quase que fechado para... A Ludmila esteve aqui há pouco tempo, tanto, acho que ainda está, fez um show aí, sábado, e ela desconhece tanto alguns artistas africanos, ou desconhece necessariamente, mas eu tentei compreender o lado real da palavra, para penetrar o vosso mercado. Vocês consomem muito aquilo que é vosso. Muito, e é muito fechado para as outras, de fato. A gente tem muitas bolhas dentro do mundo artístico brasileiro. As bolhas do Sul, as bolhas do Norte. Exatamente. O Brasil é gigante, né? Mas não só isso, a gente é muito ensimesmado nesse aspecto. A gente troca muito pouco com a América Latina, de modo geral, Exatamente. que dirá com o resto do mundo. Quem está do lado, a gente já troca muito pouco. Uau, interessante. Poderíamos assumir que é uma forma de, em algum momento, elevar, porque depois disso, quando vai lá para fora, as pessoas começam a conhecer um pouco mais. É uma estratégia interessante. Quando é que pela primeira vez decide pisar um palco? Com 12 anos. 12 anos. 12 anos. Eu lembro direitinho a cena. E como é que foi? Eu lembro porque eu era uma adolescente muito sem amigos. É a palavra certa. Mas por quê? Por causa dessa questão da depressão? Até? Também, mas porque eu era aquela vítima de bullying muito apontada, sabe? Eu era muito gorda, eu tinha muita dificuldade de falar com as pessoas, ao mesmo tempo eu sempre fui muito animada, apesar da depressão, eu sempre fui muito animada, então as pessoas também não conseguiam lidar muito com isso. Tinha poucos amigos. Eu fui pro teatro. E aí no teatro eu peguei um papel que era um circo que a gente ia apresentar, eu tinha 12 anos. Era um circo e eu era apresentadora desse circo. Eu tava com uma roupa muito ridícula, que qualquer adolescente ia odiar estar com aquela roupa na frente de toda uma plateia de colégio ainda, né? Que todo mundo ia ver depois. Mas eu lembro direitinho o momento que a luz estava apagada, eu entrava, eu começava a correr, e aí a luz acendia, eu dava mais 2 voltas e olhava para a plateia. Eu lembro direitinho o momento de dar essas 2 voltas e olhar para a plateia e ver a plateia e pensar, é isso que eu vou fazer toda a minha vida. Porque parece que naquele momento, todo o fato de eu não ter amigos e toda a minha inadaptação com o mundo foi embora, porque eu estava ali e aquilo tudo fazia sentido, sabe? Uau. E eu nunca consegui sair do palco, eu até tentei. Eu tentei muito, mas quando eu percebi, eu voltei. Mas o jornalismo por quê já agora? O que é que levou-te ao jornalismo? Meus pais não queriam que eu fizesse teatro.
E eu fui para o jornalismo porque eu gostava de escrever. E eu tinha editado um jornal no Grêmio da escola. Não sei se vocês usam essa palavra Grêmio, não. Não. É um conjunto de estudantes que milita politicamente. E aí eu participei de da minha escola da época, e fiz um jornal. E eu falei, se eu fiz, eu posso ser jornalista. Quando você tem 17 anos, você não sabe muito bem o que fazer da vida, né? Tem que fazer uma escolha que é muito impositiva. Então eu fui por isso. Foi bom ter feito até para fugir depois, eu acho. Tu decidiste mudar o estilo de vida depois que perdeste o papá? A minha história é um pouco trágica, assim, mas depois que eu perdi meu pai, meu cachorro, Leonardo da Vinci. Da Vinci. Ai, se souber, ele vai ressuscitar. Talvez, venha puxar meu pé. Mas meu cachorro tinha 17 anos quando meu pai faleceu. E ele veio morar comigo depois que meu pai faleceu. E ele teve exatamente os mesmos sintomas que meu pai teve durante esses 3 anos, até morrer, por 4 meses. Então, assim que meu pai morreu, o cachorro veio, ficou na minha casa e passei pelo mesmo processo que eu tinha passado com meu pai, longo, passei curto com meu cachorro. E aí, quando isso acabou, foi em agosto, quando meu cachorro fez a passagem também e a situação terminou. Eu pensei, eu não consigo mais ficar aqui por um tempo. Eu preciso entender quem eu sou fora dessa situação, porque eu sempre vivi em São Paulo. Sempre estive ali. Então eu precisava entender quem eu era no mundo. E junto com a situação política do Brasil nesse momento, ter saído de São Paulo e ter ido para esse lugar e de entender o que está acontecendo no mundo, me abriu um pouco as perspectivas de que nosso problema é global, de fato, né? Então que a solução tem que ser global. Não adianta isso que a gente conversava agora, não adianta eu ficar ali conversando entre os brasileiros, precisa ser falado com o mundo todo. Pronto, vamos lá aqui alguns destaques. Estamos a tentar fazer um reconhecimento de espaço na tua vida também no Brasil, em São Paulo. Da poeta ao inevitável. Estamos a falar de 2013. Isso, é meu primeiro livro. Primeiro livro. E o que é o conteúdo aí deste livro? Da Poeta Inevitável, ele é uma história de amor do começo até o inevitável. Só que com poemas. Chega a ser uma dramaturgia, porque os poemas conversam uns com os outros, mas são poemas independentes. E é um livro de poesia. E como é que foi para ti publicar, ou produzir uma obra, primeira essa, e pôr o mundo? Portanto, é algo que é pela primeira vez, é uma experiência. É uma sensação muito interessante, porque quando você escreve, deixa de ser seu um pouco, né? Você escreveu, já não é mais seu. Quando você publica, não é mais nada seu. Parece que, sei lá, quem foi que escreveu esse livro? Eu tenho um pouco essa sensação. Um dia um amigo me mostrou um poema. Eu falei, nossa, que bonito, de quem que é? Ele é seu, querida. Eu não lembrava mais desse poema. Porque parece que ele sai de você e vai para um outro aspecto. Então, publicar esse primeiro livro me deu essa sensação de sair um pouquinho de mim e me espalhar um pouco. Mas isto deu-te, em algum momento depois, deu-te asas para poder publicar mais? As pessoas reagiram de forma positiva? Sim. Reagiram. Eu tive algumas críticas bem positivas e, enfim, correu. Eu venho de um movimento da poesia falada. Eu participo de Poetry Slam mais ou menos desde 2012. Então, tinham algumas poesias que já eram conhecidas, mas ali no livro é outra coisa, né? Cada meio é uma mensagem. A poesia falada é uma coisa, a poesia impressa é outra. Então, repercutiu diferente do que eu pensava e foi muito positivo. Mas recordemos agora que, provavelmente, não sei como é que vocês discutem no Brasil, mas eu penso que é quase que a mesma coisa. A questão da arte e a questão comercial. Como é que é tratado isso na literatura? É uma pergunta bem difícil mesmo. Provavelmente é como aqui. São nichos que praticamente separados. Tem a ideia de que a arte não é comercial e o comercial não é arte. Exato. O que, para mim, principalmente nesse momento histórico, pós-eleição, tem que ser quebrado urgentemente essa barreira. A gente tem que entender que a arte tem que ser o mais popularizada possível. É preciso que chegue nas pessoas e que essa sensibilização da alma se espalhe. E que aí é um quê comercial? Tem que ter. E eu digo isso porque o meu segundo livro, o Alteridade, eu sinto que ele é muito artesanal.
E hoje em dia eu gosto mais da ideia de poder passar pelos lugares com a minha obra, não ficar tão presa a algo que seja... Porque o livro tem intervenções à mão, eles são numerados. Eu quero chegar num lugar em que eu consiga espalhar com mais força, para mais pessoas. Uau! Para além das outras obras, vamos aqui a um pulo para Zona Le Mulheres. É assim que é? Zona Le Mulheres. O que é? Feminismo? É bastante feminista, mas no formato, principalmente. Zona Le Mulheres é um sarau em que todo mundo pode ler, todo mundo está super convidado para ler, textos escritos por mulheres. A falar mal dos homens. Não necessariamente. Porque o feminismo não é falar mal dos homens, é falar bem de si. Exatamente. Então é esse lugar, assim. E é muito importante, porque acontece um momento mágico no Zona, que é os homens das letras, os homens que gostam de literatura, irem para o sarau muito felizes de poder falar alguns textos, chegarem, perceberem que só podem falar textos escritos por mulheres e se darem conta de que não leem mulheres. E esse movimento é muito bonito. E também muitas mulheres ávidas por lerem seus próprios textos ou por lerem outras mulheres, e encontrar uma tradição feita por mulheres, uma cultura feita por mulheres, e poder compartilhar isso com outras mulheres e com homens atentos. Tá? Mas aí há espaço para os homens também poderem... Super. Então eles já começam a saber um pouco mais das mulheres, que muitas delas não falam. Exatamente, exatamente. É um espaço para os homens ouvirem e também falar textos escritos por mulher. Eles são super convidados, mas textos escritos por mulheres. Uau, super interessante. Super interessante. Agora, diga-nos a nós, em algum momento pensaste em levar mais a parte comercial do teu trabalho, ou simplesmente a parte que estava dentro do coração, que é a arte, pesou mais? É a parte que está no meu coração que pesa mais. É sempre um processo de entender como comercializar isso, né? Não é um processo fácil. Mas até certo ponto falas isso, mas em termos de valorização, a própria sociedade no Brasil, São Paulo, olha-se para a arte como algo que vale a pena, por mais que não seja num patamar que vocês desejam, mas existe este olhar tranquilo? Depende muito de que sociedade a gente está falando. Porque no Brasil, nesse momento, a gente está muito dividido. Existe uma parcela, que é a parcela que está no poder, que demoniza a arte. E eu acho que essa palavra é muito importante. É uma ideia de que a arte é o conjunto de tudo que é de ruim. E nessa perspectiva faz sentido, porque a primeira coisa que a arte promove é a autoconsciência, a liberdade, a vontade de estar com o outro de verdade. Então, para essa parcela da sociedade, de fato, isso é muito ruim. Porque é uma parcela que quer hierarquizar as relações. Por um outro lado, é isso que a gente estava conversando, tem um movimento muito intenso de arte no Brasil nesse momento, que valoriza isso e que entende a necessidade de cultivar a alma, de fato. Precisamos falar com os homens? Este documentário, em algum momento, traz mais uma vez a ideia algo feminista. Sim, sim, sim. Qual é o suco, qual é o conteúdo aí? O Precisamos Falar com os Homens é um ponto de interrogação, tá no título. É um documentário feito pela ONU Mulheres Brasil, em parceria com o Papo de Homem, que é um coletivo de São Paulo, se eu não me engano. E que eu participei como entrevistada e depois como analista de pesquisa. A ideia é, naquela época do He for She, da ONU Mulheres, do Eles por Elas, de que o machismo também prejudica os homens, então é necessário que os homens desconstruam a própria masculinidade também. Porque a masculinidade também é violenta, né? É essa compreensão de que, estatisticamente, os homens matam as mulheres, mas os homens se matam entre si também. Então, que a gente tem algum padrão de comportamento aí que precisa ser revisto. E sim, ele é feminista, boa parte do meu trabalho é feminista. E quando eu digo que é feminista, significa que eu não acredito em nenhum tipo de opressão. Eu não acredito que ninguém é melhor que ninguém. Nem os homens. Por isso é que defende a igualdade de género. Exatamente. É um pouco meio que confuso, assim. Primeiro começa a questão feminista e depois a igualdade de género. Mas a igualdade de género, em que perspectiva é que tu procuras já abordar? Mas não tem nada de confuso. O feminismo, ele é a igualdade de gênero. Sim. O feminismo é a ideia de que homens não são superiores às mulheres só porque nasceram homens. De que o masculino, aliás, não só homem e mulher, mas também o masculino não é superior ao feminino. Então, os padrões de comportamento que a gente tem como feminino não são inferiores aos padrões de comportamento masculino. É a mesma coisa. Vamos lá, vamos recuar há uns bons anos. E quando tinhas
eras adolescente, praticamente, e sofrias o bullying. Sim. Portanto, estamos a dizer que quase tudo, se não tudo, é um resultado de coisas que até certo ponto tu passaste parte da tua vida, infância e adolescência. Ah, nossa, é uma pergunta muito difícil, são anos de terapia, mas eu acho que não só isso, tem toda a existência, né? Tem uma frase do Borges, que é um escritor argentino que eu gosto muito, que ele diz: somos ao mesmo tempo e a cada instante tudo aquilo que já fomos e que um dia vamos ser. Eu acho que sim, tem muita influência da minha adolescência, mas também tem muita influência da minha infância e também tem muita influência da mulher que eu vou ser daqui a 30 anos e que eu nem sei, mas que em alguma medida ela já existe, sabe? Exato. Acho que sim. Pode ser que tenha muita coisa que seja influenciada por isso, mas também é influenciada pela sociedade que eu vivo, pelo contexto político que vivemos, enfim. Agora, dar uma volta ao mundo através deste veículo, que é tanto a literatura, que é a poesia, praticamente foi uma oportunidade que tu tiveste a partir da tua primeira exposição ao público, verdadeiramente. Mas quando é que tu atravessas as fronteiras para começar a apresentar concretamente isso? Tem sido um processo, porque eu sou uma artista independente. Então, é muito difícil de fazer isso com um planejamento tão longo, né? Porque são muitos países, são 9 países. Em abril eu comecei no Brasil, eu fiz lá. Fui para Portugal, onde eu vivo atualmente. Fiz lá também. Venho para cá e vou ficar pulando os países, conforme a produção avança em cada um desses países. E desta vez foi Moçambique. Sim, sim. E para mim é muito forte começar aqui. É a primeira vez. Eu sei que a África é gigante e que tem né? É que nem falar, eu conheço o Brasil porque eu conheço uma cidade. Você não conhece o Brasil. Tem muitos Brasis ali. É a mesma coisa de falar, mas é a primeira vez que eu piso nesse continente. Então tem uma sensação de inteireza mesmo, que eu nunca tinha sentido, assim, de estar aqui. E que, enfim, eu tô aqui há pouquíssimas horas, mas é muito interessante. Mas quinta-feira que vais fazer a... Quinta-feira, no Centro Cultural Brasil-Moçambique. Mas por quanto tempo tu ficas? Uma semana. Uma semana. Quinta-feira. Vamos lá então atender aqui a questão da quinta-feira. O que é que nos é trazido? Realmente, por que é que vens a Moçambique, Maria Pinheiro? Para a palavra mais bonita, que é esse espetáculo. Então eu preciso que as pessoas estejam ali e falem. Eu vou contando a história do meu pai e paro e pergunto as palavras mais bonitas de acordo com a situação que eu contei. Então eu falo um pouquinho, aí converso com a plateia, aí anoto, aí converso, faço isso. E no final eu escrevo poemas com essas palavras. E é genuinamente a palavra mais bonita de cada um, assim. E quanto tempo de duração? 1 hora. 1 hora. 1 hora. Que horas vai começar? Às 6 da tarde. 6 da às tarde. 18 horas. Mas e depois, no dia seguinte, as outras atividades relacionadas ou fazes algumas visitas a alguns locais que possam acrescentar valor ou carregar ferramentas para ir produzir? Porque o espetáculo ele se transforma, né? Cada apresentação eu recebo novas palavras, porque eu faço alguns poemas que eu já tenho, com algumas palavras que eu já recebi. Então, cada espetáculo ele muda. Porque as palavras que forem ditas aqui podem ir para Angola. As palavras que forem ditas na Angola podem ir para o Brasil, podem ir para o Timor. Eu também estou costurando essas palavras de um país para o outro, né? Agora, não, eu perguntava mesmo, logo sexta-feira, por exemplo, sexta, sábado, tens uma semana, sexta tens uma semana, estás cá, e a próxima quinta-feira vai haver espaço para intercâmbio, conhecer... Quero muito. Eu vou, enfim, passear pelos lugares, conhecer as pessoas, os artistas contemporâneos aqui. É a ideia. Maria Pinheiro, convida então as pessoas a estarem no Centro Cultural Brasil-Moçambique já esta quinta-feira. Fica à vontade, a tua câmera é mesmo esta. Pronto, vou convidar. Nesta quinta-feira, às 18 horas, no Centro Cultural Brasil-Moçambique, vai ter a palavra mais bonita e eu vou ficar muito feliz de ouvir a palavra mais bonita de vocês. Espero todo mundo lá. Atenção que aí tem um detalhe que é mesmo parte da tua vida, que é parte da tua história que vais apresentar. Que eu conto a história do meu pai e como a palavra pode ser um vínculo entre todos nós e pode unir as nossas solidões e criar beleza juntas. Maria Pinheiro, muito obrigado, muito sucesso e que Deus abençoe nessa caminhada e eu regresso também ao Brasil. Quem sabe um dia a gente vá lá também partilhar algumas questões culturais, se assim houver espaço e oportunidade. Até a próxima.
Até. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já com o assunto Transformando Vidas. Até já.